Ok, bem-vindos novamente então aos vídeos de PHP intermédio e avançado e desta vez para regressarmos um pouco ao SQL e às instruções que nos permitem manipular as bases de dados. E neste caso vamos ver aqui algo que pode ser certamente interessante para muitos web designers, que é a forma como nós podemos utilizar o PHP e o PDO para podermos criar a nossa própria base de dados. Vamos supor que nós criamos um sistema de instalação do nosso site, ok, no servidor. Os sistemas de instalação permitem que, fornecendo os dados do utilizador que tem permissões para gerir bases de dados, permite-nos, por exemplo, que nós possamos criar através do SQL as nossas próprias bases de dados e depois, posteriormente, introduzir-lhe todas as tabelas, todos os campos que nós necessitarmos. Ora, isto faz-se de uma forma extremamente simples, que eu vou passar a exemplificar. Vamos olhar aqui para o nosso PHP MyAdmin, perdão, e como podem reparar, temos aqui várias bases de dados, entre elas temos o negócio, que é a nossa base de dados de eleição, que nós usamos durante os outros exercícios para fazer as nossas experiências. Mas, no entanto, apetece-nos criar uma nova base de dados. Ora, muito simplesmente poderíamos ir aqui, criar uma nova base de dados e já estava o assunto resolvido. Mas vamos fazê-lo diretamente a partir do PHP. Ora, para isso o que nós vamos fazer simplesmente é o seguinte. Nós vamos aqui definir qual é o utilizador, neste caso o funcionário, que tem permissões para mexer em todas as bases de dados do nosso servidor MySQL. Neste caso, o utilizador é igual a root. É o nosso utilizador de eleição. E sabemos também que a sua password é igual a 1234. Ora, a nossa nova base de dados, nova BD, vamos lhe chamar nova. Okay? Só por questões de testagem. E, portanto, já temos o nome do utilizador, o nome a sua respectiva palavra passe e temos também o nome para a nossa nova base de dados. Ora, o que acontece agora é que quando eu estabeleço aqui a variável ligação, nós estamos habituados a ver exatamente o seguinte. É igual a new PDO e depois aqui no primeiro parâmetro, que é o DSN, nós iríamos definir aqui qualquer coisa do género MySQL, depois dbName igual a qualquer coisa. Ora, nós não somos obrigados a definir qual é a base de dados. Se nós vamos criar uma base de dados, simplesmente fazemos o seguinte. Estamos a utilizar MySQL, colocamos dois pontos e depois vamos imediatamente a seguir definir qual é o nosso servidor. Ora, o nosso servidor, até o podemos colocar aqui, isto é, o nosso host é igual a localhost. Ou mesmo será dizer que isto seria igual a 127.0.0.1. Tanto faz colocarmos localhost ou este endereço de IP. Ora, o que nós vamos então fazer aqui é assim. Host é igual e, por exemplo, a host. Okay? E como eu estou a usar aqui as aspas, automaticamente este valor aqui vai ser substituído pelo valor da variável. Okay? Eu vou aqui abrir alguns espaços e, portanto, tenho aqui o meu primeiro parâmetro definido, okay? O tal DSN, o parâmetro DSN, o argumento DSN do novo objeto PDO. Depois, a seguir, vou apenas dizer quem é o funcionário e a sua password. Neste caso, o utilizador e password. E o que eu estou basicamente a fazer é o seguinte. Eu não estou a ligar-me a nenhuma base de dados, estou apenas a ligar-me ao servidor de MySQL. Okay? E estou a ligar-me através da utilização de um utilizador e a respectiva password, um utilizador que tem permissões para fazer rigorosamente tudo. E, portanto, eu tenho que ter essa informação disponível. A partir daqui, eu simplesmente tenho que fazer o quê? Tenho que executar código de SQL que me permite criar bases de dados. Então, neste caso, eu vou fazer da seguinte forma. Ligação e vou fazer o seguinte, prepare, por exemplo, posso fazê-lo desta forma e depois vou mostrar de outra forma, prepare, e vai preparar o quê? Vai preparar a
execução de uma variável designada por SQL, ok? Que nós ainda não criámos, vamos criar aqui SQL igual a qualquer coisa. E ele vai fazer aqui o prepare SQL e imediatamente a seguir vai fazer o execute, ok? E isto é possível, ok? Portanto, eu coloquei na mesma linha as duas instruções, neste caso, preparar e executar imediatamente. E então, ora, o que eu vou fazer aqui é colocar a instrução SQL que me permite criar a base de dados. E é tão simples quanto isto. Create Database. E agora vou utilizar o nome da minha nova base de dados, nova BD. Okay? Vamos testar para ver se isto funciona. Reparem que não existe aqui nenhuma base de dados designada por nova. Vamos aqui ao nosso localhost, vamos refrescar. Could not find driver. Ora, temos aqui um problema, o que quer dizer que MySQL não foi encontrado, provavelmente porque temos aqui espaços a mais. Vamos aqui cortar os espaços. Ok. E vamos voltar a refrescar. E cá está. Muito bem. O código foi executado, não ocorreram erros. Vamos clicar aqui novamente em principal e reparem. Ok, ele ainda não apareceu. Vamos aqui refrescar e cá está. A nova base de dados foi criada. No entanto, se clicarmos aqui em nova, o que vai acontecer é que ela não tem tabelas, porque nós criámos a base de dados, mas não criámos tabelas para a nossa base de dados. E é isso que nós vamos ver no próximo vídeo, como criar tabelas para a nossa base de dados.